Sou Fátima Mora, estamos aqui com a nossa aula aberta sobre interpretação dos sonhos, ok? Estou vendo que todos vocês estão aqui online conosco, deixaremos as perguntas para o final da explanação, tá bem? Todos podem perguntar. Na verdade, nós vamos ter dentro da psicanálise formal ou a psicanálise mais ortodoxa, tanto quanto na psicanálise integrativa, nós vamos ter a versão dos sonhos, quer os sonhos freudianos ou os sonhos junguianos, não é? Então, assim, a importância que os sonhos têm para a vida psíquica, inicialmente começa com Freud, não é? Quando Freud vai desenvolvendo a psicanálise, e eu até recomendo um filme para vocês assistirem e entenderem perfeitamente, que é o Freud Além da Alma, não é? Esse filme vai mostrar, por exemplo, que Freud interpretou os próprios sonhos, não é? Porque não havia psicanalistas até Freud. Então, Freud não tinha com quem fazer psicanálise, com quem fazer análise. Então, ele se autoanalisava e interpretava os próprios sonhos, não é? Nesse filme Freud Além da Alma, vocês vão ver Freud interpretando vários sonhos dele próprio, não é? E como isso se explica dentro da teoria freudiana, ok? Então, dentro da teoria freudiana, o Freud ele vai ter duas formas de abordar esse sonho. Ele vai dizer que existe o conteúdo manifesto e o conteúdo latente. Que significado isso tem? Conteúdo manifesto, vamos aqui imaginar que você sonhou qualquer sonho. Então, vamos lá. Nós temos aqui a Anabela que sonhou o seguinte, que ela saiu voando em cima de um elefante, não é? Por cima do Everest, ela voou com o elefante e depois o elefante a trouxe e a colocou na cama dela e foi embora. Olha, isso é o conteúdo manifesto, isso é o que se manifestou no sonho. Mas que significado isso tem? A Anabela sonhou isso, mas vamos supor que tenha sido o Igor que tenha tido o mesmo sonho. Nós vamos ter duas interpretações diferentes para a mesma manifestação no sonho. Por quê? Porque há um conteúdo latente atrás desse sonho e existe uma história particular para cada pessoa. Então, o símbolo do elefante para Anabela poderá representar o pai dela, que é um cara super bacana e que vai passear com ela no sonho dela. E se esse sonho for do Igor, esse elefante poderá ser o irmão dele, com o qual ele não se dá bem, e esse irmão está levando ele para fora de casa, expulsando ele de casa. Então, esse conteúdo manifesto é idêntico, mas o latente, ele vai ter uma simbologia diferenciada para cada pessoa dentro do seu histórico pessoal. Portanto, os sonhos, para serem interpretados, eles não poderão acontecer no início de uma psicoterapia. Por quê? Porque você tem que conhecer, você tem que ter primeiro uma anamnese, que é o histórico do paciente, muito bem feito. Então é o seguinte, essa forma de interpretação, a gente vai fazer uma ficha anamnética, a gente vai estabelecer o histórico de vida do paciente. Então a gente vai conhecer cada detalhe dele. E depois, com o tempo, nós precisamos ter pelo menos alguns meses de análise para que a gente possa entrar com a interpretação dos sonhos. Por quê? Como é que eu vou saber que na Anabela o elefante representa o pai e no Igor eu vou saber que representa o irmão? Porque eu tenho um bom histórico de cada um. Eu conheço a vida deles o suficiente para ajudá-los a fazer a interpretação do conteúdo latente desse sonho. Bom, que mais o Freud vai nos falar a respeito de para que serve o sonho? Então, o sonho tem o conteúdo latente, o conteúdo manifesto, mas Freud vai dizer que o sonho também tem uma função. Ele tem uma função de descarga pulsional, ou seja, através do sonho, quando a Anabela sonha com o elefante e sonha com o pai, ela está descarregando alguma emoção relativa a esse pai. Ou seja, durante o sonho ela tem uma descarga pulsional. E isso é uma parte como se ela estivesse fazendo análise. Isso faz bem para ela e faz bem para todas as pessoas, não é? Não é fato que as pessoas não sonham, é fato que às vezes as pessoas não se lembram porque estão cansadas, por mecanismos de defesa, por muitas razões. As pessoas podem não se lembrar dos sonhos, mas todas as pessoas sonham. É preciso entender que nós não estamos falando de sono.
Poderíamos estar falando de sono, mas estamos falando de sonhos. E nem estamos falando de pesadelos, né? Estamos falando de sonho, que é o ato de sonhar com algo que pode ser também só de conteúdo manifesto. Por exemplo, eu posso estar com fome e sonhar com comida. E isso é muito simples. Estou com fome e sonho com comida. Estou com vontade de fazer xixi e sonho que estou indo no banheiro. Então, há sonhos só de conteúdo manifesto. Os que nos interessam em psicanálise são os sonhos que têm, além do conteúdo manifesto, o conteúdo latente. Aquele que é um símbolo que parece um sonho doido, que parece um sonho sem explicação. Correto? Então, o Freud vai dizer que esse sonho também tem a função de descarga pulsional. O Freud dizia que nós tínhamos... A nossa amiga Domingas diz que de noite ela sonhou que estava com uma sacola de dinheiro e falava que queria guardar no tesouro no alto da casa. Aí não conseguiu guardar em uma bolsa. O que pode ser? Domingas, eu precisaria conhecer você pessoalmente, conhecer o seu conteúdo e o que simboliza para você o dinheiro e a sua mãe. Qual é a relação da sua mãe com o dinheiro? Qual é a sua relação com o dinheiro? Porque em psicanálise, por exemplo, o dinheiro tem uma relação com a fase anal. É possível que você seja uma pessoa controladora ou a sua mãe seja controladora, mas é só mera especulação, porque isso só pode ser interpretado, não é um almanaque. Sonhei com um dente, quer dizer que vou morrer. A interpretação carece de eu ter o conhecimento daquela pessoa. Você, Domingas, venha fazer uma terapia comigo que eu vou interpretar seu sonho do dinheiro rapidinho. Quem sabe você vai ganhar na loto? É um sonho premonitório do Jung, a gente nunca sabe. O Eduardo pergunta se o pesadelo é um sinal de esquizofrenia. Não, até porque, Eduardo, eu tenho pesadelos direto e não sou esquizofrênica, te garanto. Assinado pelo psiquiatra e pelo psicanalista. Não necessariamente que o pesadelo seja um fato de... Pois não? Pergunta. Parece que tem mais alguma pergunta. É verdade? Ele perguntou, qual teoria é mais eficaz para se basear na interpretação dos sonhos? A teoria mais eficaz não existe. O mais eficaz é o analista e a condição do paciente. Nós temos o Freud e o Jung para interpretar os sonhos. O melhor analista é o integrativo, que interpreta com Freud e interpreta com Jung. Como ele tem duas ferramentas de interpretação, seguramente ele será o melhor analista. Os psicanalistas integrativos, como são os psicanalistas da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa, não querendo puxar o peixe para o meu lado e já puxando. Sérgio de Brasília, sonhos em sonos induzidos por medicamentos ou álcool servem para interpretação? Sim, servem para interpretação. Isso chama-se narcoanálise. Eu não faço, e isso só pode ser feito num hospital mediante um médico. A senhora pode deixar o seu e-mail? Posso sim. sbpi@sbpi.org.br sbpi@sbpi.org.br aos cuidados de Fátima Mora e eu posso ajudar vocês. Sempre sonho com uma pessoa me dando conselhos, que geralmente tem a ver com o que estou passando. Por que acontece isso? Olha, Rosinha, como eu disse também aqui a Domingas, eu precisaria ter vocês como pacientes para poder entender o que vocês estão falando de sonhos. Aliás, quem quiser fazer terapia comigo, eu faço terapia Skype. É só mandar para sbpi@sbpi.org.br, aos cuidados do senhor Paulo, aos cuidados da Anabela, aos cuidados do Tiago e do Igor, e eles todos podem marcar consultas para mim com vocês. Pet, é verdade que quando os sonhos são muito psicodélicos, o conteúdo latente pode remeter à infância? Eu não sei o que você quer dizer com psicodélicos, porque psicodélico quer dizer que você usou alucinógeno. Não tem nada a ver com remeter para a infância. Do ponto de vista do Freud, quando você sonha com seios, com cocô, você está remetendo às fases, oral, anal e fálica, ok? Porque é preciso entender, professora, faz tempo que sonho com ondas gigantes, é constante, como se fosse um tsunami. Vai ver que a sua vida está um tsunami, né, Pedro? Né? Eu posso interpretar que a sua energia é um tsunami, ou você é um tsunami. Mas manda sbpi@sbpi.org.br, Fátima Mora, que eu vou tratar vocês, beleza. Os sonhos que lembramos são aqueles que nos trazem grandes angústias escondidos no inconsciente? Não, são aqueles que nós não lembramos, ou melhor, são aqueles que têm um conteúdo latente. Eles vêm escondidos pelo símbolo. Imagina a Anabela voando num elefante em cima da neve. Isso é um conteúdo latente.
Isso que ela quer esconder é esse amor pelo pai. A Rosilene precisa tirar uma dúvida. Um dia sonhei... Não, Rosilene, eu só tiro dúvidas fazendo terapia. Quais livros mais indicados para iniciantes em psicanálise que abordam os 100 anos de Freud? É um dos livros que mais aborda sono e sonhos. É a comemoração dos 100 anos de Freud. O Alexandre diz que trabalha com dependência química e ele sonha com droga. Lógico, você está sonhando com o que você trabalha. Isso é um sonho, conteúdo... absolutamente, né, visível. As substâncias psicoativas, além do Freud, nós temos o Jung. O Jung também é uma beleza, porque ele não é aceito pelos psicanalistas ortodoxos. Como nós somos integrativos, nós amamos o Jung e trazemos o Jung para o nosso contexto. Os sonhos do Jung, eles já são muito mais abrangentes. Por quê? Porque Jung não se fecha a símbolos somente dos conteúdos latentes e manifestos. Tudo para ele é simbólico. Inclusive, o Jung aceita os sonhos premonitórios, de premonição, de vou prevenir uma morte, vou prevenir um acidente. Premonição mesmo, como está nos filmes. Então, assim, nós que usamos Freud e usamos Jung, temos aí uma ferramenta tremenda para a interpretação dos sonhos. O Jung... ele é um proscrito dentro dos psicanalistas ortodoxos. Eles não o consideram psicanalista, eles dizem que ele fez uma psicologia profunda. Mas não é, a integrativa não aceita esse pensamento, vivemos numa democracia, mas temos um pensamento diferenciado. Aliás, eu dou também o curso, além de nós termos a formação em psicanálise, nós temos a formação em regressão, de memória e hipnose. E nesse curso de formação, eu falo muito de Jung e dos sonhos junguianos, não é? Que vêm representados através do self, através das mandalas, da individuação, da sincronicidade. Então, o Jung, para sonhos, eu não diria que ele é melhor que o Freud, mas ele é mais abrangente. Né? Os dois juntos são a perfeição em termos de interpretação de sonhos, mas a abrangência, não é? Sem dúvida é maior do Jung, ok? Então, lembrar que sonhos são sempre descargas das pulsões. Nós temos duas pulsões básicas, né? Nós temos a pulsão agressiva, que não significa violência, e a pulsão sexual, que não significa sexo genital. Tudo que nós fazemos é uma grande questão de sexualidade e nós estamos sempre descarregando essas duas pulsões. O sonho é uma das formas mais comuns, mais eficazes e que todo mundo tem para ter essa descarga, né? Existe um filme chamado O Lenhador. É um cara que fica 1 ano sem dormir, né? É uma ficção, mas mostra o que vai acontecer com uma pessoa que fica 1 ano sem dormir. Ele fica completamente alucinado, ele fica completamente doido, né? Ele perde as referências, porque ele ficou sem dormir. Ou seja, o ser humano não pode ficar privado de sono. Mesmo as pessoas que têm insônia, elas têm pequenos trechos em que elas dormem, né? E aí nós vamos ter várias fases do sono. No livro de comemoração do Freud de 100 anos, vocês vão ter todas as explicações sobre sonhos e sono. O livro é um primor, né? É um livro azul, grosso, que comemora os 100 anos de Freud. Quando ele foi editado, vocês procurem. Hoje devem existir nos sebos, é uma excelente literatura. E também existem os sonhos do ponto de vista do Jung. Né? Do Jung, a obra do Freud tem 24 volumes, a coleção Standard. Hoje nós temos uma obra da Companhia das Letras do Freud que é melhor, tá? Porque está traduzida direto do alemão e é vendido volume a volume, que vocês podem adquirir, é fantástico. E depois nós temos as obras completas do Jung, que também são maravilhosas e que vocês podem pesquisar todos esses livros. Eu recomendo um site, a Estante Virtual. Alguém vai digitar aí para vocês. O filme não é O Operário? Ah, sim, perdão, é O Operário, desculpe. É que eu tenho um acervo de 3.000 filmes, é O Operário, exatamente. A Sivan, 2011, obrigado pela lembrança. É O Operário, exatamente. Eu espero que você tenha assistido, é maravilhoso. Então, nós temos um acervo, por exemplo, na Estante Virtual, onde vocês podem procurar esses livros e talvez vocês os encontrem por um preço mais acessível. Tá certo que às vezes são livros rabiscados,
Ou vocês podem procurar nas livrarias, mas sempre pela internet os produtos tendem a ser mais baratos. São os 2 melhores livros a respeito de sonhos, então esse da comemoração de 100 anos e um livro que o Jung tem falando de sonhos e sincronicidade, né? O que seria essa sincronicidade? A sincronicidade para o Jung é o fato das coisas acontecerem, que a gente diz assim, ai, nossa, encontrei aquela pessoa, pensei naquilo e aconteceu. Será que isso é coincidência? Não, é sincronicidade. Nada na natureza e na vida acontece por acaso. O Freud chamava isso de determinismo psíquico e o Jung chamava isso de sincronicidade. Né? O determinismo e a sincronicidade vão nos mostrar que nada ocorre por acaso. Portanto, os nossos sonhos não ocorrem por acaso. Eles são frutos da demanda do inconsciente. Né? Então, para eu responder um sonho para vocês, é necessário que eu conheça vocês. É necessário que eu tenha uma base do que foi a vida de vocês, que tipo de personalidade você tem, né? Que tipo de angústia você tem, que tipo de medo, como principalmente, tanto para Freud quanto para Jung, para se interpretar um sonho, é preciso ter um histórico detalhado da infância. Como foi sua infância, como foi na escola, quem são seus pais, quem são seus irmãos. Isso é a ficha anamnética, é o histórico da pessoa. É a mesma coisa que vocês quererem entender por que o Brasil hoje teve a Dilma e o Lula, sem vocês entenderem desde a colonização portuguesa no Brasil e vocês entenderem através da história, né, o que está acontecendo hoje. O ser humano é a mesma coisa. Você só entende o que a pessoa tem se você tiver o histórico dela. Então você precisa ter o histórico da pessoa para que você possa compreender e entender os símbolos dos seus sonhos, não é? A Evelyn nos pergunta, quando uma pessoa tem mais sonhos manifestos do que latentes, o que isso pode dizer? Pode dizer muita coisa. Ela pode ter um baita do mecanismo de defesa para não ter sonhos de conteúdo latente, para que as pessoas e ela mesma não tenham acesso às suas dores inconscientes. Então pode ser um baita do mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa também é uma teoria freudiana que foi muito estudada pela filha dele, Anna Freud. Mecanismos de defesa é o que o ego usa, né, juntamente com o superego para se defender do id, né, que são os desejos. Então muitas vezes, quando uma pessoa tem muito mecanismo de defesa, ela não se lembra, ela só tem sonhos que nós poderíamos dizer manifesta, ela tem pouco conteúdo latente, né? O que é um déjà vu? Déjà vu é o que todo mundo tem, é a sensação de já ter passado num local, já ter vivido aquela cena, já ter conhecido aquela pessoa. O déjà vu pode ser algo que nos ocorreu no passado, pode ser uma sincronicidade, se for pelo Jung pode ser uma premonição, se for pelo Freud pode ser uma lembrança de infância, enfim, há N teorias para o que seria o déjà vu. Qual a diferença entre sonho manifesto e sonho latente? Eu já expliquei, mas eu vou explicar de novo. O sonho manifesto é a historinha. Quando eu disse que a Anabela sonhou que estava andando de elefante, em cima do elefante, sobrevoando o Everest, isso é o que se manifesta no sonho. E o que estava latente é o que o sonho quer dizer. E o elefante significava o seu pai, que gostava muito dela e que estava sempre a levando para a cama, ok? Ana Paula, eu analiso o sonho. Em análise, os sonhos podem nos ajudar com o paciente? Muito, Ana Paula, muito. Principalmente se nós tivermos um conhecimento da interpretação junguiana e freudiana. Porque se nós fizermos duas interpretações, nós temos a chance de encontrar o problema do paciente muito mais rápido se fizermos unicamente uma interpretação freudiana ou unicamente uma interpretação junguiana. Ao invés de nós repudiarmos Freud ou Jung, nós juntamos os dois e usamos as duas ferramentas em prol da melhora dos pacientes, né? Inclusive, nós aqui da Integrativa, a nossa ideia foi integrar Freud, Jung, Reich, Lacan, Melanie Klein, Winnicott, enfim, todos os autores, Darwin, enfim, todos, não só psicanalistas, mas todos aqueles que podem colaborar para uma melhora psíquica das pessoas, ok? Então, voltando aqui aos nossos sonhos, não é? Muitas pessoas têm nos perguntado,
É possível alguém nunca lembrar dos sonhos? Sim. Existe um fato que é, por exemplo, as pessoas que vão dormir muito cansadas, excessivamente cansadas, eu tenho uma técnica para elas. Num domingo, num dia feriado, elas fazem o seguinte: elas dormem, acordam de manhã, tomam café, voltam para a cama e voltam a dormir. Normalmente, nesse voltar a dormir, elas sonham. Por quê? Porque a mente já está descansada. Ok? Então, elas dormem, acordam, tomam café, voltam para a cama, dormem novamente. E nesse segundo dormir, normalmente elas se lembram dos sonhos. Eu, por exemplo, vou dizer para vocês que eu tenho muitos pesadelos, especialmente quando eu vou dormir ansiosa, preocupada. Aí eu tenho pesadelos e os pesadelos me fazem acordar, porque o sonho não nos faz acordar. O pesadelo, ele é tão intenso, a gente tem tanta sensação que aquilo é verdade, ou bom ou ruim, que nos faz levantar da cama. Né? Muitas vezes eu levanto e acabo não fazendo mais nada, indo para o WhatsApp e deixando todo mundo louco às 5 da manhã. Sonhar com pessoas mortas pode sinalizar que a pessoa que sonha direciona a sua libido para a pulsão de morte? Não, absolutamente. Você tem que conhecer a pessoa, e sonhar com pessoas mortas pode ser simplesmente saudade, identificação, pode ser qualquer coisa, porque precisa ver o que a morte simboliza para aquela pessoa. Não é porque ela sonha com... Porque a pulsão de morte não é morrer. Né? A pulsão de morte, muitas vezes, é lutar para não morrer. Então, primeiro vamos entender o que é a pulsão de morte, pegar aquela pessoa com aquela interpretação e ver o que significa para ela a morte. Ok? Religião e psicanálise podem andar juntas? Mais ou menos, depende. Por quê? A religião é a religação de quem se desligou do divino. Quem se desligou do divino precisa de religião. Religião é doutrina, é dogma. A psicanálise não tem dogmas, ela tem hipóteses. Então a psicanálise está pautada em hipóteses, não está pautada em dogmas. O dogma diz assim, você tem que acreditar e ponto, você não pode questionar. A psicanálise é um questionamento eterno. É o questionamento por si só. Nós podemos falar de Deus, mas não da instituição religiosa que é dogmática. Deus não é dogmático. Quem é dogmático é o homem com as suas ideias de que ele pode interpretar o que é divino. Então, psicanálise e dogma são antagônicos. Psicanálise e Deus estão muito ligados, até porque Deus propaga o amor e a psicanálise propaga o amor. Religião influencia negativamente na psicanálise? Silas Malafaia tem uma escola de psicanálise. Eu não conheço Silas Malafaia, vocês me desculpam, mas a religião não influencia. Deus é amor, psicanálise é amor. Eu não sei se tem alguma religião que diz que Deus não é amor. Não conheço. Eu falo assim, Deus existe porque eu sinto, não porque eu acredito. Deus está dentro de mim, o amor está dentro de mim. Então Deus e psicanálise estão dentro de mim. Eu não preciso de religião, eu já tenho os dois dentro de mim. Se você precisa, venha fazer terapia. Marina Costa, mas essa integração não entra em conflito? Não, o conflito está dentro da psique humana, está no inconsciente. Quando você sente Deus e sente amor, não há conflito. O conflito está no seu inconsciente e nas suas relações objetais. Provavelmente, muitas vezes, você põe o seu pai no lugar de Deus. É aí que está. Você tem que tirar Deus do sentido das relações objetais e colocar no seu divino. Por isso a análise é fantástica. Eu agradeço por termos chegado a 200 pessoas. Que maravilha vocês estarem aqui. E não se esqueçam que Fátima Mora estará aqui todas as terças-feiras às 14 horas, trazendo assuntos polêmicos, mas sempre com Deus e com muito amor. Isso vocês não esqueçam, porque eu não abro mão. Restos diurnos costumam fazer parte do conteúdo latente? Caso não, qual seria o caminho para diferenciar um do outro? Sim, restos diurnos fazem parte do conteúdo manifesto, inclusive. Tenho vontade de fazer xixi, sonho que estou toda mijada na cama. Quando uma pessoa sente culpa pela morte de alguém e não sonha e dorme a qualquer hora, seria fuga? Depende, Kátia. Depende da pessoa, eu teria que interpretá-la. Porque assim, gente, para que um sonho tenha sentido, é preciso conhecer a pessoa. Como é que eu vou saber se o Brasil é bom o parlamentarismo se eu não estudei historicamente o Brasil?
Uma pessoa é como um país. É preciso estudar a sua história, a sua origem, para se poder afirmar alguma coisa. Senão nós somos levianos em dizer que pode. Não é? É a mesma coisa que você chegar a um médico e o médico olhar para você e dizer assim, você tem uma cara de quem precisa de bezetacil. Isso não existe. O médico precisa fazer exames para chegar à conclusão do que é necessário. O psicanalista precisa fazer interpretação, terapia para saber interpretar um sonho. Senão não tem fundamento, não tem lógica. Tem alguma técnica para se lembrar de um sonho, além do histórico do paciente? Tem sim, mas são técnicas pertinentes a cada pessoa. Continua precisando de terapia. A Franciele está gostando. Muito bem, obrigada. Olha, manda temas e sugestões para os meus próximas aulas abertas, porque eu terei o maior prazer em fazer o que vocês me pedirem, porque eu estou aqui por amor e por psicanálise. Adoro fazer o que eu estou fazendo. Adoro estar com vocês. Através da psicanálise podemos bloquear um pesadelo? Não, não podemos. Através da psicanálise nós podemos interpretar o pesadelo e assim ele acaba. As pessoas obrigatoriamente têm que lembrar dos sonhos? Não, seria bom, mas se não lembrarem, paciência, temos outras técnicas. Os sonhos podem revelar doenças no organismo? Não tenho a menor ideia, mas se for do ponto de vista junguiano, podem, ou seja, são sonhos premonitórios. Os sonhos podem ser desejos reprimidos? Sim, podem ser desejos reprimidos. Fale sobre SBPI e religião, por favor. SBPI não tem religião. SBPI é a morada de Deus. SBPI é o porto do amor de Deus. E o amor do Freud e o amor de Jung, que amavam as pessoas. Deus é amor, Deus não é religião. SBPI não tem religião, mas Deus é sempre bem-vindo e todos que sentem Deus no coração. A interpretação adequada aos sonhos são sempre sinais de alguma coisa na nossa vida, ou até mesmo premonições. Do ponto de vista do Jung, poderão ser. Há uma relatividade, Franciele. Qual a função dos sonhos na formação dos símbolos e na construção da realidade do sujeito? Muito bem. A função do sonho na construção dos símbolos é importantíssima, porque se for do ponto de vista do Freud, haverá sempre símbolos eróticos e sexuais. E do ponto de vista do Jung, nós vamos ter sempre símbolos ligados a mitos, a mitologia. Então, a construção da realidade do sujeito pode ter a ver com essas construções e com esses conhecimentos. E é isso que eu faço no consultório. Se eu descobrir a causa de um pesadelo repetido, vou parar de sonhar com ele? Provavelmente, Edis, você vai descobrir. Considerações finais, eu gostaria que vocês me fizessem mais perguntas e me mandassem sugestões para o próximo tema, terça-feira, 14 horas, com Fátima Mora.